Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leonardo Aguiar no canal Leitura Essencial #01. E hoje, antes de começar falando sobre o livro, meu mais sincero obrigado para o pessoal que está comentando nos vídeos. De fato, eu estou falando que de fato a iluminação é importante, que é importante ter outro ponto de vista. Realmente, tudo que você está falando no comentário, eu leio, eu comento. Inclusive, eu comentei lá. Então, assim, muito obrigado pelo engajamento de você no vídeo do Tecnofeudalismo. Muito obrigado mesmo. E a iluminação, enfim, eu tentei mudar um pouco a câmera, é, ver se tá boa. Eu acho que tá bom, que assim, eu tentei fechar a janela e fica mais escuro. E aí, enfim, eu tô fazendo do dia, de dia eu ainda vou comprar uma luminária, um microfone. É claro que ainda não tá profissional ainda, mas eu vou continuar melhorando aí aos poucos. É, mas assim, é isso, entendeu, pessoal? Então, hoje eu vou falar sobre um livro muito interessante, que é Meditações de Marco Aurélio. Esse livro Meditações, ele tem vários livros, né? Ele tem 12 livros. O livro 1, que é o livro de gratidão, que vai falando sobre como você deve ser grato pelas coisas da vida, como você tem que agir, como você tem que ficar grato pelas coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Sobre a efemeridade, livro 2, sobre como as coisas são efêmeras, que a morte ela pode surgir a qualquer momento, que você vai ficar, às vezes, aborrecido com as coisas, só que você vai perceber que isso é apenas um instante, que logo a gente vai morrer. A disciplina, né, fala sobre a disciplina mental, espiritual, para que a pessoa consiga entender que a disciplina é importante para você viver, para você não buscar o exagero, não buscar ficar só buscando ter dinheiro, buscar tendo coisas materiais, entendeu? Fala sobre isso, seja franco. A natureza, né? Fala também sobre a natureza, que é o livro 4, que a natureza, ela fala sobre a importância de você estar com a natureza, de você viver com a natureza, de você estar de acordo. O dever, que é o livro 5, que é o livro que basicamente o dever é sobre você, como você deve agir, né, com os outros, como você deve agir fazendo com que o trabalho seja bem feito, o dever, né, o que você deve fazer. A justiça como a justiça deve ser feita, como a justiça deve ser agir, como a justiça deve buscar aprender a melhorar, a julgar o outro, entendeu? A resiliência, que é o livro 7, que é basicamente você buscar enfrentar suas dificuldades e, enfim, são momentos da vida de Marco Aurélio que ele vai falando sobre isso, sobre a resiliência, de perseverar, de conseguir manter o que ele está falando. Autodomínio, autodomínio, livro 8. Autodomínio, você ter controle sobre suas próprias emoções, ter domínio dos seus pensamentos, entendeu? Fala sobre isso. O livro 9, a benevolência, que é você tratar bem as pessoas, né? Basicamente isso. Livro 10, aceitação. Às vezes você tem que aceitar o fato que é alguma coisa que outra pessoa está certa, né? Autoaceitação, né? E o livro 11 é sobre humildade, sobre você buscar ser humilde, não buscar ter o ego inflado, né? É importante você ter o ego tranquilo. E o livro 12 é a harmonia, a harmonia com a vida, com a natureza. Então, basicamente, eu falei um resumo sobre desses 12 livros e vou falar a minha opinião, né? Vou separar a minha opinião do livro. A minha opinião é que esse livro é muito bacana. Eu acho que o livro fala muito mais sobre como a gente tem que buscar entender que o livro é sobre assuntos muito atuais, muito atemporais, que basicamente a gente acredita que filosofia é uma coisa que pode ser um bicho de sete cabeças, ou que a gente acredita que não vai servir para muita coisa, ou que esse ensinamento, mas, cara, é um livro atemporal. Eu acho que é um dos melhores que tem de filosofia. Eu acho que alguma vez você já ouviu o nome desse livro, mas nunca teve a oportunidade de ler, ou sei lá, não estava com tempo, não quis comprar.
Enfim, eu tô divulgando esse conteúdo aí, que realmente é um livro muito bom. E, na minha opinião, o livro é muito bom. Ele fala sobre questões morais, sobre que a gente não tem que buscar temer a morte, que a gente não tem que buscar, ter que deixar nosso Deus interno guiar, a gente não pode deixar fazer com que buscar ter moral, né? Buscar ter moral, buscar ter ética, buscar ter falar a verdade, buscar entender sobre como o livro é relevante no mundo atual. E ninguém fala, né? Eu, por exemplo, não conheço nenhum youtuber que fala sobre esse livro. Eu também, além disso, eu falo sobre a importância do pensamento, sobre como pensar, como agir. Esse livro é um dos melhores. Então, nesse sentido, eu acho que o livro é muito bom, ele é reflexivo pra caramba. E ele tem muito esse intuito de buscar é, falar sobre como você deve agir, como você, por exemplo, sobre a vingança, ele vai falar, e ele vai falar sobre, pô, não, a melhor vingança não é imitar aquele que te injustiçou. Então, assim, ele traz alguns dilemas morais, mostra como a vida é simples e que às vezes a gente não tem que ficar se preocupando com coisas desnecessárias, entendeu? Então, acho que esse livro é muito útil, tanto é você para a sua vida, quanto para mim, quanto para qualquer pessoa que gosta de estudar sobre a vida, que gosta de entender sobre os pensamentos, sobre a vida, sobre filosofia. Enfim, é um livro muito bom. Agora, falando sobre o livro, voltando ao assunto sobre o livro, o Teofrasto diz que os pecados cometidos pelo poder são mais abomináveis do que pela paixão. Porque para ele, os pecados cometidos pelo prazer é que, tipo, a pessoa vai ficar sendo escravo do prazer, é um erro para Teofrasto, que é um filósofo. E aí ele vai condenar muito para aquele que é escravo do prazer. Não, não devemos ser escravo do prazer, não deve ser escravo das paixões, entendeu? E para ele o pecado do prazer é é, muito pior do que o pecado pela dor, entendeu? Então o Teofrasto vai defender muito isso. E além disso, ele vai falar que diz que não devemos temer a morte, que ela é apenas um fenômeno e que a filosofia deve nos guiar em se manter vitoriosa entre a luta entre a dor e o prazer. E esse resumo que eu falei agora é um livro que são dois livros, né? Eu basicamente falei sobre a gratidão e a efemeridade do livro 1 e 2, e agora eu vou falar sobre o livro 3. O livro 3, que é sobre a disciplina, é para focar no bem comum, evita o que não tem propósito, o maligno, deixe seu Deus interno guiar você, deixe o seu Deus interno, sua consciência, o seu subconsciente a guiar você, que é um caminho. E se encontrar o caminho melhor que a justiça, que a bondade, que a coragem, que a temeridade, e a moderação, e a satisfação da sua alma, siga este caminho com o teu coração. Siga esse caminho como se for dependesse da sua vida, entendeu? E também nunca faça algo que considere violar a tua fé, abrir mão da sua honra, odiar ou amaldiçoar alguém, entendeu? Então, na alma do homem disciplinado e purificado, nada haverá de corrupto, desonrado ou envenenado. Então, basicamente, gente, esse livro 3 é um livro que fala sobre disciplina, de você não focar muito nos pensamentos alheios, onde você tem que ficar acreditando que, é, você não tem que ficar perdendo tempo pensando pensando na fé como um todo. Você não precisa ficar rezando, não. Deixa que seu Deus interno, sua perseverança, o seu pensamento, deixa ele te guiar, entendeu? Então é isso que o livro vai falar sobre o livro 3, né, que é sobre disciplina. No livro 4, que é sobre natureza, é sobre abandonar os pensamentos e ações necessárias, como mágoas e arrependimentos. A gente não tem que ficar guardando no caixão aquilo que a gente mais odeia, né, na hora que a gente mais odeia. Então a gente tem que buscar abandonar os pensamentos. Esse é um pensamento bom ou ruim? Vou descartar, entendeu? Tenta filtrar o que é bom e absorver, tenta levar na boa pensamentos ruins, entendeu? E o livro 4 vai falar sobre não pensar como insultador ou como ele quer que tu pense, mas como as coisas são. Pense como as coisas são. Não pense como o insultador, ele tá criticando, pô, você é chato, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que eu não gosto, você é uma pessoa chata.
Pô, não tenta pensar como um insultador, mas pensar como as pessoas são. Ela pode não gostar de você, porque você falou uma coisa que magoou, ela pode não gostar de você porque ela simplesmente acha você mais bonito, ou sei lá, ela pode ter um complexo de inferioridade, entendeu? Então o livro 4 vai falar sobre isso, sobre a natureza, né, que a gente tem que abandonar os pensamentos e ações que não são muito necessários. Ah, pensar: "E se acontecer tal coisa que eu vou sair, vou conseguir arranjar um emprego? E se? Ah, e se?" Aí, pô, são situações que a gente tem que estar preparado, mas assim, não fique se preocupando com amanhã, fique preparado com o agora, presente com o agora, né, que o livro fala. E além disso, no livro 5, que é sobre o dever, seja gentil e franco com as pessoas. Necessita de pouco, fique sem exagero, conversa fútil. Busque resistir ao supérfluo sem elas. Busque resistir às tentações. Ah, vou comer, vou ver um filme. Pô, mas se for ver um filme, veja um filme que seja construtivo, que você tenha ideias boas, seja um filme de história. Pô, mas se você, pô, tenta fazer atividade física, tenta fazer algum esporte, tenta tocar alguma música para melhorar sua, sua música, entendeu? Então, tenta fazer coisas que fazem sentido para você. Que não fique só de conversa fútil, que fique só pensando só, final de semana vou tomar uma cerveja, vou beber, vou ver o filme aqui, vou ver o futebol a domingo, vou descansar a cabeça porque eu tô cheio de trabalho. Literalmente é isso que acontece, não é mesmo, né? Mas enfim, o que eu tô falando é que para você, que o livro fala para você resistir ao supérfluo, basicamente isso. E no livro 6, vai falar sobre justiça, né? Como eu já falei. A melhor vingança é não imitar aquele que te injustiçou. Então, assim, a gente acredita que a melhor vingança é vingar o outro, é fazer a vingança do outro, mas não. Às vezes a melhor vingança é você agir de uma maneira mais tranquila, de você não se, não se permitir ser, não se permitir ser uma pessoa que vai ficar no calor da emoção, vai agir pelo calor da emoção. Não, você vai agir de maneira racional, entendeu? Opa, eu não vou agir como ele agiu, porque senão eu tô me tornando o próprio inimigo, porque enfim, ele me criou problemas, entendeu? Então, não ficar magoado, porque olha a falha e terá pena dela, e não ficar aborrecido, entendeu? Olhar a falha da pessoa, isso é bem importante mesmo de ser falado. E o livro vai falar também sobre uma boa observação de Platão, que é quando fazemos discursos sobre os seres humanos, devemos olhar para baixo, como se estivéssemos em um lugar alto. Entendeu? Devemos olhar para baixo, como se a gente estivesse aqui e a gente tem que olhar para baixo. Aqui, ó, o palco aqui e as pessoas aqui, entendeu? E aí você tem que olhar sempre para baixo, para as pessoas, entendeu? E além disso, tem outra boa observação de Platão, que cada alma separa-se involuntariamente da verdade. Que a verdade, justiça, temperança, essas coisas estão todas interrelacionadas, que a gente tem que buscar obter durante a nossa vida, entendeu? Além do fato que a felicidade também está nas pequenas coisas. Né? Então, a alegria do ser humano é executar a sua própria função. A alegria está nas pequenas coisas, está no aniversário, está na comemoração do Natal, está nas coisas simples, às vezes você terminar um trabalho da faculdade, está, por exemplo, você ter o descanso, você ter semana de prova e depois você descansar, ver o celular, está depois do trabalho que você está cansado, aí você vai ver uma cerveja, beber uma cerveja, vai relaxar. Então, assim, cada pessoa vai ter o seu. Vai acreditar que a felicidade está nas pequenas coisas da forma como a pessoa acredita que é a felicidade para ela, entendeu? E além disso, o livro vai falar sobre outros assuntos, né, também, né, fala sobre a importância de não mentir, pois peca contra a divindade no livro 9, né, que é o livro da benevolência. O livro 10, que faz um apelo se a alma o livro 10 que fala sobre não ficar aborrecido pela falha do outro. Que quer dizer que a gente não tem que ficar aborrecido. Ah, a pessoa errou. Ah, a pessoa não está fazendo nada do trabalho.
a pessoa tá só ficando se escorando nos amigos, cara, não fica aborrecido pelo outro. Faça a sua parte, acredito que vai ser, tudo vai ser caminhado para um bem maior, vai ser feito o trabalho, vai ser resolvido, entendeu? E eu acredito que as pessoas também agem por impulso, né, também, e agem de forma similar a você. Então não fique chateado porque uma pessoa do trabalho está trabalhando e ela não está progredindo, não está trabalhando. Não fique chateado com uma pessoa da faculdade que não está trabalhando, que não está fazendo trabalho e fique fique chateado contigo, entendeu? Então, tudo isso que eu tô falando, cara, são lições que o livro faz a gente refletir, né? A minha questão é você refletir sobre o que o livro tá falando, entendeu? E é importante você ser uma pessoa, homem sábio, bom, que é importante você ter esse conhecimento, porque esse livro, cara, vai te fazer você melhorar na vida, vai te fazer você melhorar como ser humano, entendeu? Perceber que algumas emoções são tão fúteis, são tão singelas, são tão simples, que às vezes você nem vale a pena você ter a sua raiva, você buscar entender o sentimento que a pessoa está falando. E além disso, eu posso falar também que o livro 11 ele vai falar assim: quando estiveres irritado ou muito preocupado, lembre-te que a vida dura apenas um instante e que muito em breve todos estaremos mortos. Então, basicamente é isso, pessoal, que o livro vai falar sobre a importância de você pensar que os momentos são simples, são singelos, e a gente não precisa ficar pensando como se fosse o fim do mundo. Não, a gente tem que pensar como pequenos momentos, né? Pequenos singelos de tristeza, de raiva, de felicidade, de alegria, de dúvidas. São pequenos momentos. E a gente tem que curtir a nossa vida, a gente tem que fazer a vida da melhor forma possível, com que a gente possa acrescentar algo na vida das pessoas. Entendeu? E quando eu estou criando um canal no YouTube, isso já me dá um propósito muito grande, de divulgar o conhecimento para outras pessoas, de buscar fazer com que outras pessoas acreditem nesse canal e possa divulgar esse conteúdo, entendeu? Então, pessoal, muito obrigado pelos 56 inscritos, pelos likes, pelos comentários. Eu leio todos os comentários, pode comentar que eu vou responder vocês. Eu sinto um sentimento muito grato, de muita gratidão com vocês, pois vocês estão querendo realmente ajudar o canal, estão buscando melhorar com os comentários, com os likes, com as visualizações. Olha, eu vou te falar que eu nunca pensei que a gente ia chegar até os 50 inscritos, pensei que ia desistir, mas enfim, vocês estão perseverando e por vocês eu estou perseverando. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.